A música diz, o Fred vai te pegar, mas quem pegou o Fred foi o Atlético Mineiro. Tá meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. Ih, rapaz. Fala galera, são todos bem-vindos, bem-vindas ao Joga Direito, o canal que descomplica o juridiquês no mundo da bola. William Carvalho aqui para explicar um pouquinho de todo o imbróglio que está acontecendo entre Fred, o jogador, o atacante da Copa do Mundo de 2014 e o Atlético Mineiro. Isso mesmo, você deve lembrar que o Fred fechou com o Atlético Mineiro, foi contratado pelo Atlético Mineiro, uma contratação bastante inovadora, né, e surpreendente para o pessoal lá de Minas Gerais, afinal de contas havia jogado no América Mineiro e no Cruzeiro antes, né? Então foi uma grande surpresa o Fred aparecer no Atlético Mineiro em 2016. E quando o Atlético Mineiro contratou o Fred, havia uma cláusula que impedia o Fred de ser contratado pelo Cruzeiro, mesmo depois do encerramento do contrato do Fred, tá? Dentro de um período ali, ele não poderia fechar com o Cruzeiro. Podia fechar com qualquer outro clube do Brasil, do exterior, mas não com o Cruzeiro, tá certo? E aí, um dia depois de rescindir com o Galo, onde é que o Fred apareceu? Pois é, na Toca da Raposa. Fred foi anunciado como centroavante do Cruzeiro. E aí, o Atlético Mineiro, obviamente, correu atrás de receber a multa. Sim, uma multa milionária, 10 milhões de reais, caso o Fred fosse para o Cruzeiro. E é o que aconteceu. O Atlético Mineiro se socorreu de uma cláusula que determinava se porventura houvesse essa contratação por parte do Cruzeiro e houvesse uma discussão a respeito desse contrato, essa discussão deveria ir para uma Câmara Arbitral, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. É muito usada no mundo da bola essa Câmara Arbitral. Só para você ter uma ideia, um breve comentário aqui da minha perspectiva de advogado. A Câmara Arbitral e a arbitragem é usada no Brasil com a ideia de afastar alguns processos do Poder Judiciário, porque se entende que o Poder Judiciário é moroso, burocrático, demorado, etc, etc, etc. E aí, por conta disso, é possível, através de uma lei, que é a lei de arbitragem, tá? Você poder colocar na arbitragem, você acionar a arbitragem para alguns assuntos já pré-estabelecidos que a lei autoriza, né, que não vai aí colocar em risco o direito de ninguém e que pode ser resolvido então através de Câmara Arbitral, da arbitragem. Deve ser, como não é? Um procedimento mais rápido, menos burocrático, um pouco mais caro ou, melhor dizendo, vou corrigir aqui, muito mais caro, mas mais eficiente, digamos assim, na maioria das vezes. E é o que aconteceu. O problema do Fred com o Atlético foi levado à Câmara Nacional de Resolução de Disputas e lá ficou decidido que o jogador não tem razão. O Atlético Mineiro tem direito de receber a multa de 10 milhões de reais por ter o atacante fechado com o Cruzeiro em seguida ao término da sua relação contratual com o Atlético Mineiro. Bom, e você me pergunta assim, caramba, mas o jogador vai ter que arcar com 10 milhões? Pesado pro bolso de uma pessoa física, né? Embora os jogadores, e o Fred, um jogador muito bem sucedido, tenham muito dinheiro, deve ter suas reservas, seus investimentos, 10 milhões, ora, né? Ainda mais no tempo que a gente tá vivendo, 10 milhões são 10 milhões, né, minha gente? Pois é, os advogados do Fred foram sagazes. E essa é a grandeza da advocacia, né? Quando menos se espera, a gente tá botando uma cláusula aqui, ali, um negócio aqui, ali, que salva e que resguarda os direitos do nosso cliente. Então, o que aconteceu? Os advogados do Fred colocaram uma cláusula nesse contrato do Fred com o Cruzeiro que dizia o seguinte, caso o Atlético Mineiro acionasse o Fred em juízo, na justiça ou na Câmara Arbitral, quem responderia por essa dívida de 10 milhões era o Cruzeiro. Exatamente. Essa cláusula salvou o jogador. E agora, se ficar decidido, eu já vou dizer daqui a pouco como é que vai ser isso, mas se ficar decidido que o Fred realmente não tem razão de ter que pagar 10 milhões ao Atlético Mineiro, quem vai pagar? O Cruzeiro. E o Cruzeiro, hein, que já não está bem das pernas, que já anda mal das suas finanças. Inclusive, nós fizemos um vídeo sobre as finanças do Cruzeiro, a exclusão do Cruzeiro do Profut. Vou deixar um card aqui em cima para você assistir e um link na descrição para ficar sabendo o que está acontecendo. Situação drástica financeira, mas o Cruzeiro, mesmo nessa situação difícil, vai ter que arcar com esses valores referentes aí a essa multa pela contratação do
Fred, tá certo? Bom, o Fred acionou o Atlético Mineiro na Justiça do Trabalho, argumentando que essa cláusula não pode impedir ou de acionar a Justiça do Trabalho e que a discussão que há dessa multa e de outras verbas trabalhistas que o Atlético Mineiro deve ao Fred e reconhece que deve ao Fred, na casa aí de R$2 milhões, deveriam ser resolvidas na Justiça do Trabalho. E aí o que aconteceu? Bom, a Justiça do Trabalho de Minas Gerais decidiu que não cabe a ela resolver, que a Câmara Nacional de Resolução de Disputas tem autonomia e autoridade, competência, nós dizemos no direito, para julgar o caso Fred versus Atlético Mineiro ou Atlético Mineiro versus Fred e Cruzeiro. Então, a decisão da Câmara Arbitral é o que vale. E a Câmara Arbitral já havia decidido, em 2019, que o Fred não tinha razão na discussão, tá? E que o Atlético Mineiro deveria receber do Fred R$10 milhões. Na decisão arbitral, na sentença arbitral, está decidido que o valor de R$2 milhões, que eu falei que a dívida do Atlético Mineiro com o Fred, deverá ser abatido do valor que o Fred tem que pagar. Então é assim, resumidamente, o Fred tem que pagar hoje, porque o Fred recorreu da decisão arbitral, só que por conta de toda a crise que nós estamos passando, ainda não houve julgamento em segunda instância, digamos assim, né? Uma espécie de segunda instância, que é o CBMA, Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem. Lá na CBMA vai ser julgado o recurso do Fred. Não aconteceu esse julgamento ainda, já deveria ter acontecido, mas por conta de toda a crise, todo o transtorno que estamos passando em 2020, você deve saber, né, por conta da pandemia, não houve ainda o julgamento do recurso do Fred. Bom, então o Atlético é credor do Fred em aproximadamente R$8 milhões. Por sua vez, o Fred não tem o dever de pagar esse valor. O dever de pagar esse valor é do Cruzeiro. Lembram? Eu disse? Os advogados do Fred protegeram seu cliente e colocaram uma cláusula no contrato entre Fred e Cruzeiro que determina que caso o Atlético Mineiro vença e tenha direito de receber o valor da multa, né, pela rescisão e pelo acerto do Fred com o Cruzeiro, quem deverá pagar essa multa é o Cruzeiro. Então o Cruzeiro vai ter que pagar aí, somado o valor da multa, mais algum valor ou outro de custas processuais e honorários advocatícios, algo em torno de 10 a 12 milhões de reais ao Atlético Mineiro. É isso. O processo não está resolvido. Há uma segunda instância, digamos assim, que ainda vai julgar o recurso do Fred na CBMA, que eu acabei de falar, mas é bem provável que o Fred perca esse processo e aí o Cruzeiro tenha mais uma dívida para resolver. E agora, uma dívida com o seu arquirrival, o Atlético Mineiro. Bom, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o assunto. Se ficou, deixa nos comentários. E eu quero saber de você aí, torcedor. Nós estamos em novembro de 2020. O Fred caberia no seu time? No ataque do seu time? O que você acha? Diga aqui nos comentários e diga também se vale a pena entrar numa celeuma, numa discussão, numa dívida tão grande por um jogador que em 2016 já começava a chegar nos encaminhamentos finais da sua carreira, né? Embora ainda jogue, mas já estava ali caminhando para a última, digamos assim, etapa da sua carreira no futebol. E você? Eu quero saber sua opinião. Você é a favor dos times que entram em dívidas, grandes dívidas, por conta de contratação de jogadores já no final de carreira? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião. Vale a pena mesmo os clubes entrarem em dívidas para trazer e contratar jogadores, manterem jogadores ali nos seus elencos, jogadores que já estão no final de carreira? Vamos bater um papo? Deixa aí sua opinião, que ela muito nos interessa. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like nele, se inscreva no canal e ative as notificações se esse tipo de conteúdo te interessa e se você curte as informações que a gente passa aqui de maneira descomplicada e facilitada, que essa é a nossa ideia. Não esqueça, a gente está no Instagram e estamos no Twitter, tá? Segue a gente lá e interaja com a gente. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!